Você já se perguntou o que realmente acontece depois da morte? Segundo a Bíblia, existe um destino para cada um de nós, e entender isso pode mudar completamente a forma como vivemos hoje. Muitas teorias tentam explicar o que acontece depois que uma pessoa morre. Alguns acreditam na reencarnação, outros acham que simplesmente deixamos de existir. Mas o que a Bíblia realmente ensina sobre isso? Hoje vamos mergulhar nas Escrituras para descobrir a verdade e esclarecer muitas dúvidas que você pode ter sobre o destino eterno da humanidade. Fique comigo até o final, porque vou revelar um detalhe surpreendente sobre o julgamento final que muitas pessoas ignoram. A morte é o fim ou apenas o começo? Você já se perguntou o que acontece depois que morremos? Será que a morte é realmente o fim de tudo ou apenas o início de algo maior? A verdade é que essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade. Muitas religiões e filosofias tentam responder a essa questão, mas hoje vamos ver o que a Bíblia realmente ensina sobre o que acontece depois da morte. A palavra de Deus é clara ao dizer que a morte não é o fim, mas sim uma passagem para a eternidade. Em Hebreus 9:27 está escrito: está determinado que os homens morram uma só vez, e depois disso enfrentem o juízo. Esse versículo já desmonta a ideia de reencarnação. Algumas crenças ensinam que a alma pode voltar várias vezes em diferentes corpos, vivendo diversas vidas até alcançar um nível superior de iluminação. Mas a Bíblia ensina claramente que cada um de nós tem apenas uma vida terrena e após a morte enfrentamos um destino eterno. Mas que destino é esse? O que acontece exatamente depois que partimos deste mundo? Para entender melhor, precisamos analisar o que Jesus ensinou. Em Lucas 16:19-31, encontramos a famosa parábola do rico e Lázaro. Nessa história, Jesus descreve a morte de dois homens. Um rico que viveu com luxo e abundância, mas não buscou a Deus. E um mendigo chamado Lázaro, que sofria na terra, mas tinha um coração voltado para Deus. Quando ambos morrem, seus destinos são completamente diferentes. O rico desperta em um lugar de tormento, sofrendo e clamando por ajuda. Lázaro é levado pelos anjos para um lugar de conforto ao lado de Abraão. Essa passagem nos ensina duas verdades essenciais sobre a vida após a morte. 1. A existência de dois destinos diferentes após a morte. Não existe um estado intermediário ou um sono eterno. A Bíblia mostra que há um lugar de descanso para os justos e um lugar de tormento para os ímpios. 2. A decisão sobre onde passaremos a eternidade é tomada nesta vida. O rico, apesar de pedir alívio, não pode mudar seu destino. Isso significa que, depois da morte, não há mais chances de arrependimento. E agora, eu te pergunto, você já parou para pensar sobre onde passará a eternidade? O estado da alma após a morte. A Bíblia nos dá pistas sobre o que acontece com a alma logo após a morte. No momento em que deixamos este mundo, nossa alma segue para um desses dois destinos mencionados por Jesus. Para os salvos, a promessa é maravilhosa. Em Filipenses 1:23, o apóstolo Paulo diz: estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Isso indica claramente que os que morrem em Cristo vão imediatamente para a presença de Deus. Ou seja, não há um estado intermediário de inconsciência. A alma dos justos está consciente e desfruta da comunhão com o Senhor. Por outro lado, aqueles que rejeitam a Deus vão para um lugar de sofrimento chamado Hades ou Seol, um estado de separação de Deus onde aguardam o julgamento final. Essa é uma realidade séria e deve nos levar a refletir sobre nossas escolhas hoje.
Mas isso nos leva à próxima questão crucial: o julgamento final e o destino eterno. A Bíblia ensina que haverá um dia de juízo para toda a humanidade. Esse evento, conhecido como o Grande Julgamento, será o momento em que Deus julgará cada pessoa com base em suas obras e principalmente em sua relação com Cristo. No livro de Apocalipse 20, 12 a 15, encontramos uma descrição impressionante dessa cena. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Então, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Isso significa que todas as pessoas comparecerão diante de Deus, independentemente de sua posição ou status nesta vida. O critério principal nesse julgamento será se o nome da pessoa está escrito no livro da vida. Mas o que acontece com aqueles que não estiverem nesse livro? A palavra de Deus é clara. Aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20 e 15. Esse é o destino final dos que rejeitaram a salvação oferecida por Jesus. O lago de fogo representa a separação eterna de Deus, um lugar de sofrimento onde não haverá mais oportunidade de arrependimento. Mas e quanto aos salvos, aqueles que aceitaram a Cristo e perseveraram na fé, receberão uma herança gloriosa. Eles viverão eternamente na presença de Deus, desfrutando de alegria, paz e plenitude. Apocalipse 21, 4 nos dá uma visão incrível do que Deus preparou para os seus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse é o destino dos que escolheram viver para Deus. Um lugar onde não haverá mais sofrimento, pecado ou separação. Mas isso nos leva a uma reflexão essencial. Como garantir que nosso nome esteja no livro da vida? No próximo trecho, vamos falar sobre o caminho para a salvação e o que devemos fazer para garantir nosso destino eterno ao lado de Deus. O que devemos fazer enquanto estamos vivos? Se a morte não é o fim e a eternidade nos espera, surge uma pergunta crucial. O que devemos fazer enquanto ainda temos vida? Como podemos ter certeza de que passaremos a eternidade ao lado de Deus? A resposta está na própria palavra de Deus, e hoje vamos explorar 3 passos essenciais que a Bíblia nos ensina sobre o nosso papel enquanto estamos aqui na Terra. 1. Aceitar Jesus como Salvador. Antes de qualquer coisa, precisamos entender que não há outro caminho para a salvação além de Jesus Cristo. Em João 14,6, ele mesmo declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso significa que não podemos contar com boas obras, religião ou tradições humanas para garantir a nossa salvação. Só há um Salvador, e ele já pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. Mas há um detalhe importante. A salvação é um presente, e cabe a cada um de nós decidir se aceitamos ou não. Então, a primeira coisa que devemos fazer enquanto estamos vivos é reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, entregando nossa vida a Ele. E você, já fez essa decisão? Ou tem adiado essa escolha tão importante? 2. Viver uma vida de arrependimento e santidade. Aceitar Jesus não é apenas levantar a mão em um culto ou dizer algumas palavras. A verdadeira conversão vem acompanhada de uma transformação de vida. Em Atos 3:19, a Bíblia nos dá um alerta poderoso. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. O arrependimento verdadeiro não é apenas sentir remorso, mas mudar de direção. É deixar para trás o pecado e buscar uma vida de santidade separada para Deus.
Mas será que estamos vivendo assim? Será que temos buscado agradar a Deus com nossas atitudes, pensamentos e decisões? Ou estamos apenas nos enganando, vivendo de qualquer jeito e achando que, no final, Deus nos aceitará do mesmo jeito? A verdade é que Deus nos chama para uma vida transformada, uma vida onde abandonamos o pecado e buscamos a sua presença todos os dias. Terceiro, permanecer firmes até o fim. O caminho cristão não é uma corrida curta, mas uma jornada de perseverança. Muitos começam bem, mas desistem no meio do caminho. Em Mateus 24:13, Jesus nos dá um aviso importante. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso significa que não basta apenas começar bem, é preciso terminar bem. A fé cristã não é algo que vivemos apenas quando tudo está bem. Precisamos permanecer fiéis, mesmo em tempos difíceis. E como fazer isso? Mantendo uma vida de oração e comunhão com Deus, lendo e meditando na palavra todos os dias, buscando uma igreja onde possamos crescer espiritualmente, evitando o pecado e tudo que nos afasta de Deus. A caminhada cristã exige esforço, mas a recompensa é eterna. A decisão sobre nosso destino é tomada hoje. Muitas pessoas vivem como se tivessem todo o tempo do mundo, mas a verdade é que não sabemos quando será o nosso último dia aqui na Terra. A Bíblia nos alerta que o momento de decidir é agora. Não podemos deixar para depois, porque o amanhã pode não chegar. E você já tomou sua decisão? Você tem certeza de onde passará a eternidade? Não adie essa escolha. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso hoje mesmo. Agora que você sabe o que a Bíblia ensina sobre a vida após a morte, quero te fazer um convite. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, hoje é o dia da salvação. Não espere o amanhã, pois o amanhã pode não chegar. Comente aqui embaixo. Você já pensou sobre onde passará a eternidade? Compartilhe sua opinião, pois esse é um assunto muito importante. Se este vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal Histórias Cristãs e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir essa verdade. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.